Sejam muito bem-vindos, queridos alunos, para mais uma aula nossa, mais uma exposição bíblica. E hoje nós vamos adentrar no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, ou aquele também que é chamado de o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou sobre o nascimento e a primeira vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Beleza? Galera, saímos dos livros chamados de poéticos, tá bom? Terminamos no livro de Cantares e agora entraremos nos livros que aparecem os profetas. E há uma separação entre os profetas. 4 são chamados de profetas maiores, 4, anota aí, 4 são chamados de profetas maiores e os demais, são chamados de profetas menores, que são 12 chamados de profetas menores. E o porquê essa diferenciação de profeta maior e profeta menor? Era maior em estatura? A profecia desses 4 era mais importante do que a dos outros 12 profetas chamados de menores? Não, não é nada disso. O porquê que 4 são chamados de maiores? E quem são esses 4 profetas chamados de profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são chamados dos 4 profetas maiores. No caso de Isaías, Jeremias e Ezequiel, por conta do conteúdo escriturístico, tanto de escritura que eles deixaram, ou de profecias escritas que eles deixaram. Os livros deles são maiores. Por isso apenas que eles são chamados de profetas maiores e também pelo período de tempo em que eles profetizaram, desde quando começou até quando foi o período da sua profecia. Também isso aqui acarreta para serem chamados de profetas maiores. Mas tanto a profecia de Jeremias como os profetas menores, vou chutar um aqui, um pequenininho lá, Naum ou Sofonias, que nós vamos passar por eles, o mesmo peso profético que tem a profecia de Isaías, tem o peso profético a profecia de Sofonias e de Naum, ok? É só nesse sentido que é chamado de maior ou menor. O período em que se passa a história destes profetas, geralmente são no mesmo período lá dos reis que nós já trabalhamos no livro de Crônicas de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. É nestes contextos que esses profetas estão inseridos. Lembrando que a nossa Bíblia não está em ordem cronológica perfeita. Por isso que agora nesta seção da Bíblia vai aparecer os 4 profetas maiores e depois os menores. Com exceção de 3 profetas menores, estes não viveram no período dos reis. Quem é esses 3? Vamos lá, Zacarias, Ageu e Malaquias. Eles viveram no período que nós também já trabalhamos lá atrás, que é de Esdras e Neemias, depois do cativeiro babilônico, quando Israel, naquele período ali para frente, não teve mais rei judeu no trono sobre eles, tá bom? Então essa aqui é uma pequena introdução para entrarmos em Isaías. Então bora adentrar aqui no livro de Isaías. O nome Isaías também tem o significado de o Senhor é salvação. É muito semelhante no hebraico com o nome de Jesus e com o nome de Josué, que dá a ideia de salvação, Yeshua, Yehoshua, tá bom? Outra coisa interessante, o nome do profeta Isaías é o nome de um dos profetas que mais aparece no Novo Testamento. Ele aparece no Novo Testamento, o nome do profeta Isaías, cerca de 65 vezes aparece o nome do profeta Isaías. Ele aparece aí no Novo Testamento, tá bom? E qual foi o período em que Isaías viveu? Ele viveu um bom período aí. É cogitado que ele viveu entre 739 a.C. a 686. Isso mesmo, 86 a.C. Todo esse período aí ele tenha vivido aproximadamente com 53 anos só de ministério, 53 anos só profetizando, é cogitado que este aí é o período em que Isaías exerceu seu ministério. Ele era filho de Amós e ele vivia em Jerusalém, que neste contexto era chamado de Judá, tá bom? E Jerusalém era a capital onde estava o templo. Ele profetizou durante o governo de pelo menos 4 reis, pelo menos, mais um é cogitado, tá? E quem foram esses 4 reis aí do período de Isaías? Uzias, que tem aí uma grande probabilidade de Isaías ser parente desse Uzias, porque ele tinha muita facilidade de acesso. Perdão, pessoal. Ele tinha muita facilidade de acesso a esse Uzias, então é cogitado que Isaías poderia ser sobrinho ou primo de Uzias, tá bom? Isaías também profetizou no governo de Jotão, Acás e Ezequias, isso tudo lá no Reino Sul, Jerusalém. E aqueles que interpretam e tem uma tradição judaica que diz que o profeta Isaías, este profeta aqui,
Ele morreu cerrado ao meio, porque lá na carta de aos Hebreus diz que até foram cerrados no meio aqueles que serviam a Deus, falando do sofrimento de muitos que passaram na terra e sofreram pelo nome de Deus. Então, se acreditarmos que Isaías é esta pessoa que diz a tradição judaica que foi cerrado ao meio, possivelmente foi a mando de Manassés, e Manassés teria sido aí o filho de Ezequias. E se isso for uma verdade, não é bíblico, tá? É extra-bíblico, é mais cultura judaica. Se isso for uma verdade, então ele viveu no período de 5 reis da Bíblia, ok? Ele teve 2 filhos, é isso aí. Isaías teve 2 filhos. E ele foi chamado no seu ministério profético aproximadamente em 739, foi quando ele foi chamado por Deus, logo no ano em que morreu, como ele diz no capítulo 6, né? No ano em que morreu o rei Uzias, que provavelmente era o seu parente. E profetas contemporâneos, ou seja, alguns profetas que viveram na mesma época de Isaías, quem foi? Oséias e Miqueias. Nós entendemos que viveu na mesma época de Isaías, esses 2 profetas viveram na mesma época do profeta Isaías. Lembrando que o profeta Isaías era um profeta da corte, um profeta ali que vivia no meio do povo que tinha dinheiro, do palácio, tá bom? Igual Natã, na época de Davi, também era um profeta que vivia ali no palácio. Vamos lá, pessoal, então entrar aqui no nosso estudo do livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, quais são os pontos mais importantes e principais que vai ser tratado aqui no livro de Isaías. Vamos lá, do capítulo 1 ao capítulo 5 vai falar dos pecados sociais de Judá, ou seja, o pecado da sociedade, do povão de Jerusalém. Lembrando que o reino norte praticamente já vai cair aí, muito próximo da época de Isaías. 722 cai o reino norte. Logo um pouquinho para frente que Isaías começou a profetizar, caiu esse reino norte. Então ainda tinha lá o reino norte de Samaria, que nós vimos muito lá na época dos reis, tá? Então ele fala dos pecados que tinha ali em Jerusalém, no meio social. Ele também vai falar do capítulo 1 ao capítulo 5, da glória futura do verdadeiro Israel. Quando ele diz verdadeiro Israel aqui, é aqueles que são tementes à lei de Moisés, descendentes de Abraão, mas aqueles que vivem debaixo da lei de Moisés. Fala-se também da purificação de Jerusalém. Ele fala dos pecados da cidade, né, social de toda a sociedade, e fala que ela será purificada. E aqui, pessoal, agora começa uma sessão curiosa do livro de Isaías, que são os ai de Isaías, né? Os tal ai de Isaías, ai. Ele começa a dizer, pessoal, é uma sessão grande aqui, ele começa a dizer, ai dos ímpios, aí tem uma sentença, né? Do que eles fazem e o que eles vão receber. Ai dos mentirosos, ai dos idólatras, ele começa a falar ai, tipo, ele olha para a sociedade, como ele está falando dos pecados do povo, ai daqueles que roubam, ai dos idólatras, ai daqueles que são imorais, ai, ele começa a falar, né, tipo assim, ai porque vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo. E ele vai aí o capítulo 5 inteirinho falando, e quando chega no capítulo de número 6, que quando ele é chamado, ele diz, né, no ano em que morreu o rei Uzias, falando dele mesmo, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu manto, a orla do seu vestido, em algumas bíblias está secto, em outras está a orla do vestido, enchia toda a casa. Aí quando ele tem essa visão, você lembra que ele estava falando ai do pecador, ai do idólatra, aí ele fala assim, ai de mim, que vou perecendo, sou um homem de lábio impuro, que habita no meio de um povo de impuro lábio, impuros lábios. Aqui tem algumas interpretações e nós vamos entrar elas aqui, tá bom? Olha que legal, vamos aqui para a cultura judaica, vamos aqui para um relance de cultura judaica. Ele diz no ano em que morreu o rei Uzias. Se nós entendermos que o rei Uzias realmente era um parente dele, ele via esse rei sempre sentado no trono, sempre esse rei estava ali, um rei homem. E no ano que esse rei homem, que era o mais poderoso ali da nação, era o manda-chuva, morreu, ele viu o rei dos reis e senhor dos senhores. E é curioso que o texto diz que o manto da orla de Deus, claro que ele não viu a face de Deus, porque não pode ver, mas ele viu o trono de Deus, né? Ele viu o manto da orla que enchia todo o templo. E o que isso remonta para nós? Há uma possibilidade, e a possibilidade seria essa. Por que falar orla? Aqui em alguns bíblias vai estar secto, mas é orla, tá bom? O texto original é orla. Por que falar que a orla do vestido de Deus ali é representando o rei? Lembra que ele acabou de ver um rei ali, né? O rei que morreu, agora ele está vendo o rei dos reis. Pra você ver a comparação. E por que falar desse vestido que estendia, enchia todo o templo? Diz a cultura que é o seguinte, que neste contexto de Isaías, um rei quando ia batalhar com outro rei e ele vencia esse rei, antes de matar esse rei, ele cortava um pedaço ali da veste real, que é aqueles pano longo, e costurava no seu vestido. Ou seja, a ideia era o seguinte, quanto maior fosse a orla do vestido de um rei, significava que ele era um rei vitorioso e que tinha vencido muitas batalhas e perdido poucas batalhas.
Se esta cultura for verdadeira, esta posição que eu estou trazendo aqui, a ideia é o seguinte, ele via um rei humano que morreu, e agora ele está vendo um rei que é poderoso, que não morre, que é o Senhor dos Senhores, e é um rei que nunca perdeu uma batalha. Olha que legal, se realmente a cultura da época de Isaías fosse essa, e a ideia fosse essa de mostrar essa orla tão grande. Então pega essa aí, tá? E a ideia de Isaías falar que tinha um lábio impuro, não dá para saber ao certo, pessoal. Alguns dizem que ele falava palavrão, ou tinha a boca pesada, ou era arrogante. É uma dessas possibilidades. A melhor aqui é que ele era arrogante, tá bom? É o que vai ser tratado aqui logo no capítulo de número 6. Ainda dentro do capítulo de número 6 até o capítulo de número 12 aqui, pessoal, fala das dificuldades políticas, fala da ruína dos reis do norte. O rei norte, que ele já tá falando que vai cair, né? Tá tendo profecia contra eles, que a capital é Samaria, que tá as 10 tribos. Então ele tá falando que eles vão ser arruinados, vai cair, não tem jeito, vão perecer. Fala também da destruição da Síria. Presta atenção que ele vai profetizar contra a Síria e a Assíria, são diferentes. Síria é uma coisa, a Síria é outra coisa. E aqui dentro do capítulo 6 a capítulo 12 também tem o início das profecias sobre Jesus Cristo. No capítulo 9, verso 7, fala-se que o Messias será da linhagem de Davi. Lembra? Um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre ele, o seu nome será maravilhoso, Emanuel, que significa Deus conosco, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aqui já fala do nascimento do Senhor Jesus e diz que ele será descendente de Davi, ok? Aqui também vai falar da ruína da Assíria, fala da destruição da Síria e da Assíria, do capítulo 6 ao capítulo 12. No capítulo 11, fala do reinado do Messias, que é Jesus, que será um reinado pacífico e próspero. E Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Lembrando, pessoal, que quando fala aqui do reinado do Messias, a melhor interpretação é que o reinado futuro, que ainda está no nosso futuro, tá? Que tem a posição que vocês vão ver nas aulas de teologia também, chamada milenismo e pré-milenismo. Ou seja, tem uma que crê que Cristo já está governando e tem outra que crê que ele vai vir para governar literalmente. Então, quem entende que ele vai vir para reinar 1000 anos literalmente, que nós vamos chegar lá, entende que esse reinado pacífico de paz vai acontecer ainda, não aconteceu. Porque na primeira vez que Jesus Cristo veio, ele não reinou, pessoal, ele não reinou, tá bom? E agora aí do capítulo 13 ao capítulo 14, o que vai ser trabalhado? A queda da Babilônia e da Assíria. Queda da Babilônia e da Assíria. Lembrando que a Babilônia primeiro vai vir destruir eles, tá? E depois só que a Babilônia vai cair. Só que ele já está revelando o que vai acontecer lá no futurão. No futuro dele, né? Bem para frente dos dias de Isaías. Então fala da queda da Babilônia e da queda da Assíria. E aqui é curioso que no capítulo 14, verso 12, tem um texto clássico, que é aquele texto: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. E é daqui, pessoal, é daqui que vai surgir um dos nomes que é dado para Satanás, que é um nome que não está na Bíblia, que seria Lúcifer. A palavra Lúcifer é extraída aqui de Isaías 14, 12, a palavra estrela da manhã, filha da alva, que no hebraico é Hillel Ben Shahar. Hillel Ben Shahar, a brilhante estrela da manhã, filha da alva. Mas por volta de 384 a 406 depois de Cristo, um teólogo chamado Jerônimo, ele foi transliterar a Bíblia do grego para o latim e ele pegou esse termo aqui, Hillel Ben Shahar, a brilhante estrela da manhã, e colocou Lúcifer, aquele que é o portador da luz, mas não é a ideia do texto. A ideia do texto não é essa, tá? A palavra Lúcifer não tem na Bíblia. Na verdade, no latim que ele colocou essa explicação aqui, Jerônimo, e pegou essa ideia, beleza? E aqui vai falar da queda dele, né? Assim como Satanás caiu, fala desse ser que caiu poderoso, a Babilônia, que era poderosa, e a Assíria também vão cair. É isso que quer falar aqui do capítulo 13 ao capítulo 14 de Isaías. Do capítulo 15 ao 23, olha aí, ó, bastante capítulos, vai falar sobre castigo e salvação. Vai ter, de novo, aquele grande, né? De um lado e do outro, né? É tipo o oposto e aquele grande contraste. Pronto, a palavra voltou, contraste. Então vai falar, aqui vai falar da queda de um monte de povo, então vai anotando aí. Fala da queda de Moabe, fala da queda da Síria, fala da queda de Israel, Reino Norte, da Etiópia, que é a África, do Egito. A Babilônia, ela persiste, ela quer lutar, mas ela vai cair.
fala da queda de Edom, da Arábia, que já tinha nesse contexto, e de Jerusalém, fala da queda deles mesmo, que eles vão cair também ali, o reino que Isaías está, e da queda de Tiro, que também era uma cidade importantíssima daqueles contextos, tá bom? Mas Deus iria salvar, ia resgatar aqui o povo de Jerusalém, vai ter salvação para eles. Do capítulo 24 ao capítulo 27, fala da redenção de Israel por meio do castigo mundial. Olha que curioso. A redenção por causa do castigo mundial. Do capítulo 24 ao 27 aqui, alguns teólogos, não são todos, entendem que isto aqui está falando do futuro nosso ainda, nem dos tempos de Isaías ainda, tá? Seria lá na frente do período da grande tribulação. Porque vai vir um castigo sobre toda a terra e depois Israel será restaurado depois desse castigo que vai afetar até eles, que seria o período da grande tribulação. Alguns interpretam assim, tá? Já outros entendem que não, tá falando que o castigo dessas nações que eu acabei de citar, depois de todos esses castigos dessas nações, Israel será restaurada. Israel vai ser novamente restaurado depois do castigo destas nações, porque está na sequência que eu acabei de falar, Tiro, Sidom, Egito. Já outros faz o seguinte, para não desprezar essa interpretação da época de Isaías, que tem que fazer sentido para eles, diz que essa redenção viria depois do castigo dessas nações que eu acabei de falar, mas também apontando lá para a grande tribulação no final. Seria um duplo cumprimento, aquilo que nós chamamos de sensus plenior, tá bom, pessoal? E ainda vai falar aqui do 24 ao 27, a devastação da terra pelas mãos de Deus, por isso que eles jogam lá para frente, para a grande tribulação. E aqui vai ter canções, vai ter pelo menos 2 canções de agradecimento pela redenção de Deus ao povo de Israel, tá bom? Pela graça e a redenção do castigo que veio sobre Israel e do livramento. Vai ter esses cânticos. Do capítulo 28, pessoal, ao capítulo 35, vai ter advertências contra a aliança firmada com o Egito. Deus não queria que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, fizesse aliança com esse povo pagão. E acaba que eles querem fazer uma aliança para se livrar da Babilônia, que vai vir contra eles, mas já está tendo aqui já um aviso que não é para ter aliança, que não adianta. O cativeiro vai acontecer, eles pecaram demais e não tem jeito. E aqui vai vir mais um monte de ai de Isaías contra estes povos que habitavam ali em Jerusalém. E aqui ele começa, ai dos políticos embriagados, dos bêbados, ai dos religiosos ritualistas, ou seja, aqueles que são religiosos apenas e vivem de ritual, mas não têm uma vida com Deus. E isso aqui está cheio no dia de hoje, hein? Isso aqui está cheio no dia de hoje. Pessoas que querem ter uma vida estéril, religiosa, mas por dentro está podre, é sepulcro caiado, como disse Jesus para os fariseus, né? Embelezados, lindos por fora, mas por dentro está tudo morto. Então, ai dos religiosos ritualísticos, aquele que preenche todas as liturgias de ritual, né, que tem nos dias de hoje da igreja, mas não tem nada de cristão. Ai dos que escondem os seus planos de Deus, como se pudesse alguém esconder alguma coisa de Deus. Tenta esconder de Deus, mas Deus ele é onisciente, onipresente, conhece e sabe de todas as coisas, não tem o que fazer. Ai dos que estão a favor dos egípcios. Aí tinha gente apoiando o Egito aqui e querendo sim fazer ali um acordo com o Egito. E Deus fala, ai de vocês, que eu não tenho o que fazer, vai sofrer do mesmo jeito. Ai dos que confiam em carros e cavalos. Por quê? Porque eles queriam contratar carros e cavalos do Egito para vir defender Jerusalém. E não vai ter o que fazer, pessoal, não tem o que fazer. E nesta defesa aqui, alguns pensam que tanto está falando que eles estão se preparando para a invasão da Babilônia, e outros estão falando aqui que, na verdade, isso daqui está ligado ao contexto do rei Ezequias, quando o rei da Assíria quer destruir Judá. Né? Quando ele vem, Senaqueribe vem para destruir Judá, e ele tenta também firmar um acordo com o Egito para defender Jerusalém. E isso aqui se aplica mais a esse contexto de Ezequias e não do contexto da Babilônia. Isso daqui se aplica mais no contexto do rei Ezequias, que queria se defender do rei da Assíria, tá bom? Alguns vão falar que é da Babilônia também, mas aqui fica mais claro que é do rei da Assíria. E olha só que legal, ai dos destruidores da Assíria. A Assíria está tentando destruir Jerusalém, não vai conseguir, porque é o mesmo contexto que Deus vai enviar um anjo para livrar o povo. Já trabalhamos sobre isso lá em 2 Crônicas. E a Assíria vai ser destruída pela Babilônia. Só que depois Deus vai castigar a Babilônia. Ó, pra você ver, Deus já falando que iria castigar a Babilônia. Ai dos destruidores da Assíria. Quem destruiu a Assíria foi a Babilônia. E depois a Babilônia vai ser destruída pelos medo-persas na época de Daniel. Nós vamos ver isso lá na frente, tá? E aqui para finalizar, pessoal, a aula de hoje, um clamor por justiça contra as nações que ficaram contra Edom. Lembrando que ainda tem ali meio que um parentesco ali do povo de Edom com o povo de Israel. E aí vai ter esse clamor por justiça contra as nações que ficaram contra Edom. Tá bom, pessoal?
Eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula do livro de Isaías. É um livro longo, então vai ter pelo menos mais uma aula aí. Se não der, mais 2 aulas do livro de Isaías. E eu te aguardo aí até a próxima com a graça de Cristo Jesus.